Olá, olá, boa tarde. Estamos aí ao vivo agora, 2h04. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Maicon Gabri, estarei acompanhando você aqui durante o nosso fórum online de hotéis independentes. Durante todo o fórum, estarei aqui com você acompanhando e mediando. Hoje eu tenho aqui comigo a Sabrina Silva. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, pessoal. Estarei aqui monitorando os comentários de vocês. Já tem bastante gente aqui participando. Eu vou falar um pouquinho aqui. Tem de Pernambuco, tem de Porto de Galinhas aqui, tem de Alagoas. Então, pessoal, vai deixando aí seus comentários de onde vocês são. Não esqueça aí também de deixar suas dúvidas aí ao longo da palestra, porque a gente vai estar selecionando algumas, né, para debater ao vivo. E também, se você for tirar foto, postar algumas coisas na rede social, não esqueça de usar a hashtag Forri2020, tá? Muito bom, Sabrina. Aproveita para comentar aí começar colocando aí nos comentários também de onde você está falando, se apresentar. Vamos começar a esquentar esse network aí. E sem mais delongas, quero trazer a nossa convidada de hoje aqui, a Gabriela Otto. Boa tarde, Gabriela. Olá, tudo bem? Boa tarde, Gabriela. Primeiramente, agradecer o seu convite. A Gabriela, que é CEO da Gol Consultoria, né? Uma personalidade aí no turismo, na hotelaria, então tenho certeza que muitos que estão aqui acompanhando a gente conhecem. E hoje a Gabriela veio aqui participar com a gente para falar um pouquinho aí sobre as tendências, né? O que está acontecendo no mundo para a gente tirar um pouquinho das lições, né? Do que está acontecendo para ajudar a nos planejar, não é isso aí? É isso aí. Aliás, eu quero saber onde é que vocês estão, gente. Vocês estão numa praia maravilhosa e eu aqui em casa. É isso aí. A gente não podia ir para a praia, então a gente trouxe a praia até a gente, né? A propósito de trazer aí, a gente embarcou, agora a gente chegou no destino, estamos aqui, estamos aí nessa viagem especial aí, uma retomada de sucesso. Muito bom. Excelente. Posso começar? Vamos lá, vamos começar. Pessoal que tiver dúvida pode deixar aí nos comentários. A Gabriela tem uma apresentação para compartilhar aí com a gente, falando um pouquinho sobre essas tendências e fazendo essa introdução aí do nosso fórum online. A galera está chegando, está conectando nossa audiência aí. Então vamos lá, Gabriela. Agora fica com você aí, tenho certeza que vai ter um conteúdo espetacular aí. Preparem papel e caneta, tirem o celular de perto aí, se possível, porque eu tenho certeza que agora vai vir muitas boas dicas aí. Muito bom. Bom, gente, obrigada primeiro de tudo pelo convite, Maicon. Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os organizadores aí desse evento. O timing, vocês são ótimos de timing. A hotelaria independente, que não é necessariamente o pequeno negócio, né? A gente está falando aí desde pousadas até grandes hotéis, grandes resorts, falamos com pequenos, médios, grandes. Ainda é a maioria absoluta da hotelaria, né? E muitas vezes é um segmento que ainda fica à margem de algumas pesquisas, de algumas análises, né? Com acesso um pouco mais restrito a alguns estudos, né? De dados confiáveis de mercado e tudo mais. Então, parabéns de novo para essa iniciativa e todos os que estão envolvidos aí. Bom, o que foi me perguntado é o que muda na hotelaria. E eu vou começar dizendo que eu estou muito Sócrates nesse momento, né? Eu só sei que nada sei. Eu gosto muito da linha dos cientistas, né, que falam que eles desconfiam de quem tem as grandes verdades, porque a gente conhece até aqui, mas o que vem depois não quer dizer que não exista só porque a gente não conhece. Então, dito isso, né, partindo desse pressuposto, o que a gente vai trazer aqui, o que é importante agora, é justamente essa análise, uma análise mais aprofundada dos dados, né, do dia a dia, uma visão crítica sobre o nosso negócio, da nossa indústria, se preparar para o pior e trabalhar e desejar o melhor. Eu costumo dizer que a gente tem que ter, pelo menos na empresa, um cara pessimista. Essa pessoa tem que ser o pessimista, e geralmente é ele que vai fazer os cenários, ele que vai fazer a previsão. Agora, você tenha um pessimista e você enche o resto de otimistas, porque essa é a galera que faz a coisa acontecer. Então, para começar, eu queria saber de vocês se vocês estão respirando. Porque a gente precisa respirar, o nosso negócio precisa respirar, a gente tem que dar espaço, é o momento de dar espaço para novas ideias, a gente tem que deixar o velho embora, o antiquado embora, as burocracias desnecessárias ir embora, a hierarquia rígida ir embora.
a falta de inclusão e diversidade nas nossas empresas tem que ir embora, né? A dependência não saudável de intermediários tem que ir embora, custos altíssimos de distribuição e de aquisição de clientes têm que ser minimizados e repensados, e por que não faturamento? Né? Isso é um desejo mais pessoal meu, mas de muita gente também. Então, o que eu trouxe para vocês, e eu vou explicar agora o porquê que eu coloquei o grande início como sendo o nome do nosso bate-papo aqui. O que vocês vão ver é um vídeo de 1 minuto do World Economic Forum, que é um evento que vai acontecer, e já foi confirmado que vai acontecer em janeiro de 2021. O FMI já se posicionou dizendo que nós vamos entrar para a história como participantes contemporâneos da grande paralisação. Aconteceu a grande depressão e nós estamos vivenciando a grande paralisação. Esse Fórum Econômico, em janeiro de 2021, ele vai abordar como economias e sociedades conseguem se tornar mais igualitárias, mais inclusivas, mais duráveis. Porque a gente precisa ser mais resistente. E isso vale para nossas empresas também, e isso vale para a gente também, né? Porque o próximo desastre global, a próxima crise, provavelmente vai ser proveniente de 2 coisas. Ou é proveniente de mudanças climáticas ou de desigualdade, né? Então, quando eu digo que isso vale para a gente, para nossas empresas, a gente tem que aprender a ser um pouco mais antifrágil. Não sei se vocês já ouviram esse termo, é um termo que foi cunhado na Universidade de Nova York em 2008, na crise de 2008, e que é justamente como é que ter um pensamento que reverte crises, né, a nosso favor. O oposto do frágil não é o resistente, não é o forte. O melhor a fazer não é evitar o caos, né, mas é assumir as nossas vulnerabilidades, é reconhecer, trabalhar melhor, não é adiar problema, é justamente ter consciência do que é externo é inesperado, e as coisas inesperadas vão acontecer. Né? Então, resiliência é a palavra que vai ser trabalhada nesse fórum e que a gente tem que trazer para o nosso negócio e para a nossa vida também nesse momento. Né? Eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu tenho certeza que a minha filha, que eu tenho uma filha de 11 anos, ela não vai, de repente, internalizar totalmente o que é a paroxítona esse ano, a proparoxítona, mas eu tenho certeza que ela vai ter um aprendizado gigantesco de que coisas inesperadas acontecem, que a gente precisa se adaptar e que nós somos muito mais fortes do que a gente imagina. Então, isso é um ensinamento que não tem preço, né? Quando a gente continua, importante falar, que todo mundo fala que o mundo mudou, o mundo vai mudar, o tal do novo normal. Eu não sei vocês, eu não aguento mais ouvir falar no tal do novo normal. O que a gente sabe, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Eu tô igual Sócrates. Mas o que nós sabemos? O que a gente sabe é que o mundo está muito melhor. Né? E aqui existem fatos para comprovar isso. Nós vivemos muito melhor do que há décadas atrás. Né? Então, o que a gente... e isso são fatos, né? E fatos realmente são coisas teimosas, né? Não dá para ir muito contra eles. Agora, eu tenho visto, né, algumas ideias falando do tal do novo normal, como se fosse esse portal mágico, né? Parece que a gente está entrando no mundo de Nárnia, assim, que onde tudo será incrível. E também tem o novo normal e o hashtag vai passar, mas se é um novo normal, como é que vai passar? Tem que decidir, gente, qual é o caminho que a gente quer, qual dos dois, né? Então, eu prefiro entender que vai acontecer um mundo AV e DV, que é o mundo antes da vacina e depois da vacina. E o mundo AV é um mundo temporário, onde existe uma adaptação e muitos aprendizados, óbvio, né? Claro. Então, quanta criatividade, quanta iniciativa inteligente já está surgindo. Em 2008, a gente tinha uma empresinha lá, pequenininha, né, que começou a dizer para a gente o seguinte: mesmo na crise é possível viajar, vem comigo que eu vou tornar isso viável para você. E essa empresa, durante a crise de 2008, que foi uma crise financeira, não foi uma crise sanitária junto, se tornou o Airbnb, né, uma empresa resiliente por natureza. Então, as inovações... Agora, é importante colocarmos os pés no chão de que todas essas inovações e tendências que a gente está vendo por aí não está equilibrado. Não é todo mundo que vai ter esse alcance, né? Ela não está ao alcance de todo mundo. Então, quando nós entendemos, o que nós sabemos também, é que pandemias
coexistem com a história da humanidade. Né? Quando eu vi esse gráfico aqui, inclusive, eu falei, gente do céu, eu nem sabia que tinha tudo isso. Inclusive, eu achei que tinha algumas aí, epidemias, né, não pandemias, que eram exclusivas do Brasil, né, que a gente tinha lá o certificado de propriedade, mas não, é uma coisa impressionante como isso convive conosco, né? Especialistas falam, como é o tema lá do Fórum Mundial no ano que vem, que a desigualdade pode ser pior do que um vírus, né? Então, muitos estão questionando, isso aqui como é que o vírus vai se comportar a longo prazo? Bom, a gente tem que perguntar como é que nós vamos nos comportar, não é? A gente tem que entender que toda a crise, a resposta que é dada para ela em todos os níveis, né? Tudo depende das nossas decisões, o quanto que ela será mais longa ou mais curta, o quanto que ela vai vai impactar mais a gente ou não. Tudo depende das decisões governamentais, governo federal, estadual, municipal, dos empresários, nós como cidadãos. Né? Você vai olhar para trás e vai ter orgulho dessa pessoa que você foi durante um momento difícil, ou você vai ter vergonha? Né? Como é que você está se portando enquanto cidadão? E a gente não está dizendo que é fácil, né? E a gente não está dizendo que o que um tem que fazer, o que o outro tem que fazer. Eu não gosto muito dessa coisa de aulinha, porque a gente não sabe de verdade o que o outro está vivendo. A gente não sabe o que o nosso colega que foi demitido, extremamente competente, está vivendo, né? A gente não sabe quem está empregado está vivendo dentro de casa. Então, é muito sensível a gente falar desse assunto, mas depende de decisões, né? E decisões, muitas vezes, individuais. Existe uma incerteza de retomada do consumo. Então, eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu tentei te trazer, gente, o menos gráficos e menos números possíveis. Isso é extremamente cansativo, principalmente no online. Eu sei que vocês vão ter aí profissionais incríveis mostrando dados incríveis. Então, eu tentei reduzir ao máximo o nosso bate-papo aqui inicial. Então, quando a gente analisa gráficos, tá? Existem 3 curvas, ok? Existe a curva da pandemia, que é essa aí que vocês estão vendo. Existe a curva... essa aqui é a curva da retomada. Existe a curva da pandemia, a curva de ocupação hoteleira, onde geralmente vem antes de receita, e depois a curva de receita, que acompanha muito a demanda de mercado, que acompanha muito a curva econômica. São 3 curvas diferentes. E outra coisa, tem muitas análises que estão sendo feitas, onde a gente está vendo, a gente tem que diferenciar, aprender a ler os relatórios, onde tem que diferenciar a curva de retomarmos o patamar de 2019 e tem aquela mais lá para frente que está considerando, inclusive, a recuperação do prejuízo de 2020. Tem muitas variáveis, então, calma. Eu sei que a gente está vivendo numa infotoxicação, né? Eu não sei vocês, mas o meu WhatsApp tem estudos do mundo inteiro todos os dias aqui, né? Quando a gente segue já entrando mais na nossa indústria, a gente vê aí, inclusive eu postei ontem nas minhas redes sociais também, junto com com as boas notícias que eu dou toda semana, né? Esse mapa é real time, esse mapa da IATA, que é iatatravelcenter.com, onde ele mostra como é que está a reabertura, né, dos mercados. Vocês podem ver ali que nós estamos no mesmo nível em restrições parciais dos Estados Unidos, boa parte da Europa. Isso é real time mesmo, foi tirado hoje, inclusive. Então, o que nós temos aí é já uma das tendências que estão sendo consideradas como uma ajuda, né, um princípio para ajuda de viagens, que é o travel bubble, que são as bolhas que estão se formando. Então, conforme a confiança, essa palavra eu vou repetir várias vezes, a palavra confiança vai se formando novamente no mundo, países, primeiro começou com países mais próximos, países vizinhos, com Nova Zelândia e Austrália, com alguns países da Europa, onde já existe vai começar a reabertura, né, e já começou a reabertura entre eles e daqui a pouco para fora, mas também depois começou com países distantes também. Então, lá, de repente, a França está com um controle maior da pandemia, ok, eu começo a abrir. Isso vão ser os travel bubbles que vão acontecer, né? Isso por quê que é importante? Porque o medo, a falta de confiança, a aversão ao risco que uma crise traz, ela é
são grandes desestimuladores de consumo, né? O consumo é celebração, né? É algo positivo para frente. Então, é importantíssimo essa retomada de confiança. A gente vai falar mais sobre isso para frente. Então, eu gosto muito de uma pesquisa da Skyscanner que sai toda semana, onde é falado que 65% das pessoas acreditam que a situação global está melhorando. 4 semanas atrás era menos de 50%. Toda semana eles estão colocando. No Brasil, na primeira semana que foi feita, tinha só alguns destinos próximos nacionais, como o desejo das pessoas. Mais de 5.000 pessoas responderam no Brasil. E semana retrasada, pela primeira vez, já começou a ter um destino. Então, o primeiro lugar ficou São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro Recife, quarto Miami, entrou um destino internacional, e quinto Fortaleza. Por que é importante isso? A confiança de viagem também internacional. Independente se a viagem vai ser ou não, é a percepção que as pessoas têm, a confiança que elas estão retomando. Isso é importantíssimo a gente analisar. Lembra que eu falei do tal do novo normal, onde as pessoas estão falando que é tudo online, é tudo digital, essa é a tendência, todo mundo para home office. Gente, vamos entender o contraponto, né, das coisas, ok? Existem aí uma aceleração de tendências, vocês já estão sabendo disso, né? Tem muitas coisas que já existiam, já estavam acontecendo. Muito pouca coisa do que nós estamos vendo agora é totalmente novo. Todas essas coisas na esquerda que eu estou mostrando aí já eram processos que estavam acontecendo e acontece, então, uma aceleração de tendências, né? Todas as milhões de lives e estudos aí que vocês devem tá vendo, com certeza já passaram por algumas dessas aqui, ou quase todas elas, né? Então, nesse contraponto, para entender realmente a realidade do que vai acontecer, para a gente não entrar nesse portal, né, mágico e manter os pés no chão, daqui a pouco a gente vai estar falando, né? A gente estava sempre tendo um monte de meme falando que é mais uma reunião que podia ter sido em e-mail. Já a gente vai ter, mais um Zoom que poderia ter sido um WhatsApp. Então, né, as coisas mudam, mas tem muita gente louca pelo normal de novo, né? O nosso cérebro não gosta de tantas mudanças assim, não é verdade? Outra coisa que está sendo falada do overtourism. Agora vai acabar o overtourism, agora ninguém mais vai ter aglomeração, agora nós seremos extremamente conscientes, verdes, responsáveis, conscientes. Incrível. Carnival Cruises abriu venda para agosto, vendeu mais de 200% do que o agosto de 2019, claro que um preço mais baixo, mas mesmo assim vendeu. Disney China vendeu todos os seus ingressos na primeira hora de venda, claro que estava operando com 50%, né? Shoppings, né, lotados, lugares que nós estamos vendo de reabertura pelo mundo todo, muitas vezes lotados. Entra duas coisas aqui. Uma coisa positiva, que a gente está vendo o desejo das pessoas em retomar a vida, as viagens, a liberdade, né, o desejo pela liberdade. E do outro lado, volta a questão do comportamento, né, não é o comportamento só do vírus, mas é o nosso comportamento. Quanto nós estamos usando, eu estou brincando, que é o quanto a gente está usando a reabertura com moderação, não é verdade? Então, o propósito das viagens, né, o tal do turismo responsável, que é, eu quero saber o que realmente vai ficar, eu quero saber o que você está fazendo para cuidar de mim, mas implícito nisso eu quero saber o que você está fazendo para cuidar dos teus funcionários, da comunidade onde você está integrado ao teu redor. Então, a gente está vendo aí muita gente, empresas sendo totalmente canceladas na internet, e a gente está vendo empresas que estão explodindo com associações positivas e fazendo um trabalho incrível nesse momento, tá? Então, o posicionamento empático vai fazer toda a diferença e as pessoas vão lembrar de como você agiu, as pessoas vão lembrar de como foi o teu tom na comunicação, elas vão lembrar se você foi oportunista ou não. Então, cuidem da sua reputação. Reputação sempre foi e agora está mais importante que nunca. Temos a questão de biossegurança, não poderia deixar de falar disso, né? Ah, mas é higienização, eu vou mais além. A biossegurança, ela é mais além, ela envolve regras e protocolos para qualquer pessoa, clientes, funcionários e etc.,
para que evite qualquer tipo de doença. Então, a gente está analisando aqui, e esse é o nosso momento, né? Impacto nos custos, né? O desafio de não se tornar um hotel num hospital, para não ser inviável, passar uma sensação de cuidado, de segurança do hóspede. Não adianta a gente não pode se enganar, tá? Porque ele vai querer continuar tendo uma boa experiência, ok? A gente vai ter desde os caras mais tranquilos, né, dos hóspedes que aceitam, que entendem o que está acontecendo, a gente vai ter os neuróticos, que vão com aquela luzinha azul, ver tudo que você tá, como é que tá teu lençol, como é que tá tudo mais, e a gente vai ter os intransigentes também, né, que não querem usar máscara. Eu estou atendendo muitos projetos de agências de operadoras, com parcerias de OTAs, conventions bureaus, hotéis, ABHs, enfim. E o que eu estou vendo muito são histórias de hóspedes que não querem usar máscara, que não querem que limpem o seu... não querem respeitar o elevador, ou não querem abrir mão de certos ambientes dentro do hotel, coisas desse tipo. Por outro lado, nós temos também pessoas que não estão aceitando. Se não carregar minha mala, eu não vou para esse hotel. Se não limpar todo dia, eu também não vou para esse hotel. Como a gente vai lidar com isso? A gente vai ter de tudo, né? Então, quando a gente fala em higienização, foquem também na preparação da equipe para isso, porque os nossos funcionários, eles têm que estar preparados para isso, né? Então, não é muito mais do que o álcool gel na recepção, ok? Quando a gente vai para estudos, e vocês vão ver muitos estudos aí, como tá saindo, né? Tem muitas coisas parecidas. Essa aqui é da HSMI, que foi feita com mais de 10 mil pessoas nos Estados Unidos, onde foi feito com viajantes. E o que eles falam? Olha só que interessante. No segundo lugar, tem que o hotel estar preparado para proteger os seus hóspedes. Em primeiro lugar, pacotes e benefícios especiais para quando eu for para aí. O que isso quer dizer? Isso é uma das coisas que nós já sabemos. Já, minha gente, meus amigos, higienização vai ser commodity. É o mínimo para você estar no mercado, é o mínimo para você entrar no meu processo de decisão para saber se por acaso eu vou optar e vou incluir você nas minhas opções de hotel. Né? Então, já o papo vai ser outro. O papo vai entrar em comercialização, que a gente vai falar já. A gente vai estar falando de RM, de marketing, distribuição e vendas, etc. Mas esse é o momento da higienização, da biossegurança, né? Então a gente está testando, a gente está sentindo o que é viável, o que não é, mas não adianta ser o mais limpo da sua cidade se você não conseguir comunicar, se você não contar para as pessoas de uma maneira eficaz e eficiente, passando segurança e confiança de que você está apto a cuidar dos seus funcionários, cuidar do seu hóspede, cuidar e contribuir com a comunidade local onde você está. Eu fiz uma pesquisa rápida um tempo atrás no meu Instagram, umas 300 e poucas, 400 pessoas responderam. Eu perguntei, se você está trabalhando em hotel, você é hoteleiro e está trabalhando em hotel, me fala se você está sentindo que a empresa está cuidando de você. Mais de 40% das pessoas falaram que não. Isso é muito grave, isso é muito sério. Quem não cuida do colaborador, vai ser difícil cuidar do seu hóspede, ok? Quando eu falei lá que tem hotéis, inclusive, que estão dando a opção para o hóspede, né? Você quer o seu apartamento limpo todo dia ou não? Tem gente que vai gostar, tem hóspede que vai gostar, mas se preparem, porque vai ter hóspede que vai dizer, ok, então a prioridade somos nós, mas você não está cuidando da tua colaboradora, né? Nós temos que estar preparados para todos os questionamentos, ok? Quando a gente fala de viagens de negócios, nós estamos falando aí de alguns dois momentos, né? Primeiro, imagina a parte de aprovação, gente. Antes era ver a localização, está dentro do portfólio da empresa, tem preço, está disponível no ABT, né? E that's it, né? O processo aí de aprovação, nesse momento, vai exigir muita coisa, né? Provavelmente vai ser em último caso que uma viagem vai acontecer. Agora, tem gente dizendo que as viagens de negócios vão acabar, né? Eu particularmente não acredito, e eu recomendo que vocês procurem mais sobre o Zoom Fatigue, né? O que é o Zoom Fatigue? Se vocês veem aí esse gráfico, vocês veem o quanto subiu o Zoom Fatigue nos Estados Unidos, quer dizer, o cansaço
mental que esse online aqui nos oferece. Então, as reuniões são extremamente exaustivas, porque elas são feitas, primeiro, em grande quantidade, a tela aqui de computador e de notebooks, né, a imagem que é mostrada aqui exige muito mais do nosso cérebro, então a gente gasta muito mais energia para interpretar tudo que a gente está vendo, e isso é um gasto de energia muito grande, dá uma sensação de exaustão. Vocês não estão cansados mentalmente? Eu estou exausta. Né? Que bom que a gente tem isso, né? Não estou absolutamente menosprezando, mas sim é exaustivo mentalmente, porque não é o nosso habitat comum, né? Normal. Então, existe também, a neurociência comprova isso, que existe uma autocobrança nossa mesmo e das empresas, porque a gente espera que as pessoas produzam mais, e isso não necessariamente é verdade. Eu estou fazendo muita mentoria e muito coaching, tratando justamente disso com as pessoas, né? Tirando essa... Lembra do respirar? Tirando essa ansiedade, né? Você não estando bem, você não vai conseguir fazer a tua empresa ficar bem, né? Então, esse cansaço mental é também porque o nosso cérebro, e a neurociência explica isso, precisa de relação social para a conexão neural. Então, esse elo digital que nós temos, ele mantém a gente se comunicando, mas ele não fortalece relação, né? Exige muito mais um fortalecimento de relação, a linguagem corporal, né? Qual é o Nizam Guanais na CNN esses dias, eu adorei a entrevista dele, ele falou, qual é o perfume que vocês estão usando, né? A máscara, o batom, você está rindo, eu não estou vendo, né? Tudo isso falta parte da nossa interatividade. Então, o que a gente precisa é restabelecer um vínculo e a confiança com nossos clientes, particularmente, e isso não é uma previsão, é talvez mais um desejo, eu realmente não acredito que viagens vão acabar, né? Viagens de negócios vão totalmente acabar. Diminuir, mas não acabar. Importante, TripAdvisor, nossa reputação continua importantíssima. TripAdvisor acabou de divulgar que as medidas estão com uma área para medidas de segurança para os viajantes. 74% dos viajantes disseram que uma das listas de medidas de segurança do perfil do TripAdvisor vai ser muito útil, muito importante. Bom, eu não preciso nem resgatar, eu acho que eu tenho falado esses números aqui faz uns, meu Deus, 8 anos, desde que saiu, né, aquele estudo da Cornell University, que fala, né, de 2012, que fala aí desde do impacto que as mídias sociais têm na reputação e na performance hoteleira, né, se um hotel aumenta sua pontuação em 1 ponto, numa escala de 5 pontos, né, de 3,3 para 4,3, ele tem condições de aumentar o seu preço em 11,2% e ainda manter a ocupação ou o seu market share. E o aumento de 1% na reputação online de um hotel pode levar, não é automático, mas ele tem margem para elevar um aumento de 0,89% de área média, 0,54% em ocupação e 1,42% em RevPAR. Ok? Então, usem e abusem desses recursos, tá? Provavelmente as OTAs, se já não estão, também vão entrar com esses recursos para vocês colocarem lá as suas observações. Quando a gente fala em home office, home office não é, olha aqui, gente, 2017, não é nada novo, né? Então a gente tem aí iniciativas muito legais, né? Eu estou mostrando aqui iniciativas da Accor, da Intercity. Estou falando também, já existia, né, antes da pandemia, a própria R1 com o Rafael, que criou o Click Office, né, que você procurar lugares para trabalhar em qualquer lugar. O que a gente está vendo, né, eu estou falando menos em home office ou home office, e não descartando esses dois, mas é work everywhere, né, se a gente está falando aí de coisas, tendências, olha só como essa tendência é nova, né, 1800 e alguma coisa, o Alfred Nobel, que foi o criador do Prêmio Nobel, minha casa é onde eu trabalhar, eu trabalho de qualquer lugar. Então, esse work everywhere faz todo sentido, né? Porque a Accor, inclusive, para lançar isso, fez uma pesquisa dizendo que 67,33% das pessoas preferem trabalhar fora do ambiente doméstico. Tem hotéis fazendo, aluga aqui o teu home office e um apartamento do lado para tua família, né? Coisas desse tipo, na verdade. Muito bem. Seguindo, quando a gente pensa em lazer,
Abre-se outros leques aqui, né? Então, a gente tem natureza, liberdade. Lembra que eu falei? Tá todo mundo com vontade de sair, a conexão com a natureza. Isso vai ser muito importante. Não se enganem, privacidade também vai ser vital, né? A Relações Públicas da Virtuoso, aquela associação de marcas de luxo, de turismo, fala que a higienização é o novo banheiro de mármore. Em segundo lugar, privacidade, né? Em terceiro, bem-estar. As pessoas vão estar tendo uma valorização da saúde, do bem-estar enorme, né? Elas querem se sentir cuidadas. A gente vai viver uma era de hiperpersonalização, né? A gente vai ver coisas extremamente criativas, como os restaurantes pop-up, que você aluga um apartamento, que é principalmente os restaurantes que tem os chefes de cozinha conhecidos, restaurantes legais, você aluga alguns hotéis nem estão cobrando pelo apartamento, só pela alimentação, e estão jantando dentro de uma suíte, né? Por que não? Isso aqui é o que a gente tem que... Esse tipo de cliente é o nosso cliente, né? Assim, eu sei que eu não pude aproveitar tudo, mas a gente se sentiu extremamente acolhido pelos colaboradores do hotel e a gente se sentiu seguro durante toda a nossa hospedagem. Esse é o tipo de depoimento que a gente tem que buscar. Ok? E para o online sair bem feito, o offline tem que estar nos trinks, né? Tinindo. Quando a gente entra em comunicação, a gente está falando aqui de se manter positivo. Ninguém aguenta durante muito tempo um ciclo vicioso de pensamento negativo. Isso é, o nosso cérebro, ele distrai. É impossível, ok? Então, as pessoas têm me perguntado muito, é o momento de vender? Vamos falar de 3 coisas aqui, tá? Eu recomendo que a gente, pelo menos, espere um relaxamento das restrições governamentais, tá? Dentro da sua região, porque cada região vai se comportar de um jeito diferente, né? Vamos prestar serviços, né? É um momento, é uma questão sensível nesse momento. Vamos criar vínculo, né? Vamos manter o desejo. E aí, onde entra a parte de lazer importantíssima. Então, a gente tem que manter o sonho das pessoas. As pessoas precisam sonhar, elas precisam de esperança, de luz, né? Vamos falar de dados e informações de mercado, mas vamos falar de vacina, vamos falar de remédio, vamos falar de solidariedade, que está explodindo pelo mundo todo, né? A nossa indústria é uma indústria da alegria, da celebração, do sorriso, da expansão de horizontes, de fronteiras, né? De cruzar fronteiras. Então, é isso. O Google mostrou que 60% das pessoas estão procurando marcas, né? Estão buscando. 30%, 40% estão comprando e buscando novas marcas. Olha como está aberto, é o momento de expandir, né? Então, o que é vender nesse momento? Nesse momento é ouvir. Tem muitas pesquisas, e vocês vão ver pesquisas incríveis aqui durante esses dias de fórum, tenho certeza, mas tem que ouvir o teu cliente. Ok? Tem associações fazendo coisas muito legais, a BH, as conventions bureaus, dentro dos seus destinos. Você tem que ouvir o teu cliente. Tem muita gente que acha que vender é falar, vender é ouvir, ok? Então, e outra, a comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Vamos focar no nosso cliente fiel, que é o nosso cliente que vai fazer a coisa acontecer mais rápido, e a gente só consegue fazer isso do que está sendo importante para ele. A pergunta é, o que precisa acontecer para você viajar novamente? Né? Quais são os seus critérios, novamente, para você retomar, ok? O Michael está me perguntando assim, sim, estou terminando, Michael, faltam um pouquinho de slides, faltam 3 slides. Bom, outra realidade, o que nós sabemos? Tem muita coisa que a gente não sabe. O que a gente sabe? Que o mercado vai estar muito menor, tá? Então, primeiro será uma questão de permanecer no mercado, certo? O peixinho tem que permanecer no aquário, ok? A gente tem que sobreviver em 2020. Depois, a gente vai ter que ganhar market share. É esse o nosso caminho. Né? Mas a que custo? Isso vai ter um custo, né? Estamos preparados para isso? Então, quando a gente tem aí os tipos de empresa, a gente tem 3 tipos de empresas. Tem empresas que não vão sobreviver? Tem. Eu costumo dizer que algumas empresas não vão sobreviver, mas muitas delas, na verdade, não é que não vão sobreviver, vai mudar de dono, certo? Quando a gente vai
para uma segunda tipo de empresa são as empresas que sobrevivem agora e resistem e aguentam uma retomada lenta. Essas empresas têm resiliência, eficiência operacional, gestão eficaz de custo, identificação de oportunidade de receita. Eu selecionei 4 itens, tem vários outros aqui, né? E nós temos também as empresas que sobrevivem agora, mas sucumbem depois, porque não aguentam a guerra de preços que pode acontecer depois, né? O desespero tomando conta de um processo totalmente racional, que é a precificação. E aí a gente entra em comercialização. Aqui, gente, daria para a gente ficar falando isso 3 dias só disso, né? Então eu fiz muito rapidamente algumas coisas que eu vou falando rápido aqui. Vocês vão ter especialistas incríveis falando sobre esses assuntos. Então, assim, o set competitivo está se invertendo, né? A gente tem que assumir aí o protagonismo do nosso negócio. Está invertendo em função de dumping de alguns hotéis que estão fazendo no mercado, então os que estavam lá embaixo estão subindo, tem que rever isso, rever custo operacional, o custo de distribuição, aquele coffee break, que você sabe exatamente o breakdown do custo daquele coffee break, você tem que saber dos seus canais de distribuição também, do custo de aquisição de cliente. Quando a gente for fazer gestão de custo, cuida em relação a pessoas e departamentos. Existem 2 tipos de pessoas, aquelas que põem cliente para dentro de casa e aqueles que não deixam as pessoas saírem de dentro do nosso negócio, tá? As pessoas que geram receita para o teu negócio, mantenha-as próximas, ok? Tratar como baixa temporada e não como, né, algo desesperado, criar tarifários enlouquecedores e tal, né? A hora de uma gestão muito mais controlada de inventário, um momento para ampliar a venda direta, né? A venda direta tem a ver com lucro. Vocês vão ter oportunidade de falar ao longo do tempo aqui, vocês vão ver em algum painel, o Igor da Amarante Hospitalidade, que é um exemplo em termos de venda direta, né, que eu gosto muito. Flexibilidade, né, preço diferente conforme a antecedência, conforme a forma de pagamento. Antes era preço diferente de acordo com a antecedência, agora pode ser por forma de pagamento, né? Formas de cancelamento diferenciadas, preservação da tarifa pública, né, sem decisão emocional. O resumo disso é sem decisão emocional. Precificação é um processo racional. Cuidado para a gente não tomar decisão de curto prazo que a gente vai se arrepender no futuro. Tecnologia, muito rapidamente, três coisas importantes. Vai ser vital para a informação assertiva de mercado, que a gente não vai ter margem, né? Não vai poder errar, a gente vai ter que ser muito mais assertivo. Suporte e execução da estratégia e tudo que for para aumento de satisfação do cliente. Como eu disse, não se iludam, o cliente vai seguir exigente, ele vai exigir que a gente também siga oferecendo para ele tudo que é viável. Eu espero que nós tenhamos, toda semana, quem me acompanha sabe que lá por domingo, à noite, às vezes não tenho muito tempo, às vezes segunda, eu sempre posto as notícias boas da semana. Eu optei por ter esse posicionamento nas redes sociais. Vocês não têm ideia do que isso está trazendo de benefício para mim, porque a minha visão na internet e nas notícias está sendo uma busca diferente, então o meu cérebro não está tão exausto de infotoxicação. Vocês não têm ideia do que isso está me trazendo de coisas positivas, de novas amizades, de novos negócios, e isso está sendo muito, muito legal. Então eu queria compartilhar com vocês as últimas 3, e eu espero que no Brasil a gente tenha notícias como essa em breve, né, com hotéis chegando a 80% de ocupação. A gente já tem Gramado aí, que está subindo com 50%, 60%, 70% de ocupação no finais de semana. Setores de feiras, austríaco, que está reabrindo, conseguiu para setembro. Em São Paulo, já está sendo solicitado isso também perante os órgãos governamentais, né, porque o comportamento de clientes é parecido com o de shopping center. E empresas da Flórida de hotelaria, que já estão começando na fase 2, recontratando funcionários. Claro que numa medida menor, mas recontratando. Então, o último slide é que as nossas good news, que o nosso legado depois de tudo isso, desse mundo dever, né, depois da vacina, que fique realmente, seja a redescoberta do Brasil. Eu sei que logo depois de mim aí vai vir a Carol da MAPI, competentíssima, com uma pesquisa incrível, falando sobre esse comportamento do turista e do hóspede brasileiro. Espero que tenha agregado para vocês. Eu adoro falar, né, gente? Ainda mais uma coisa apaixonada, assim, como é a nossa indústria. Devo ter passado o meu tempo. A gente se vê, vocês têm aí. Com certeza a gente se encontra, né? Tá aí todos os meus contatos. Obrigada. Obrigado, Gabriela.
A gente, quando fez o convite para a Gabriela, eu falei assim, Gabriela, a gente precisa do seu otimismo realista no fórum, né? Porque eu gosto muito dessa visão. Eu, particularmente, também me policio todos os dias, né? Para a gente, dentro de um cenário tão pessimista, né? Como você falou, a gente precisa ter essa visão, mas a gente não pode se fechar para o mundo. A gente tem que estar sempre enxergando as oportunidades. Eu acho que foi uma bela introdução aí, muito dos temas que você pontuou, custo de aquisição de cliente, higienização, a gente vai ter vários painéis para se aprofundar nesse ponto. Eu fui acompanhando aqui o roteiro que a gente montou, das dúvidas que o pessoal pré-enviou lá no e-mail, no Telegram, e você já matou todas, né? Já respondeu todas. Olha, Michael, eu estou atualizando, viu, esse negócio de otimista realista, e eu achei um termo melhor, que agora eu estou usando. Eu sou uma otimista racional com base em dados. É isso. Melhor. Achei a minha definição. Essa dá até para anotar para a gente postar no Stories. Não é? Eu decidi que eu vou fazer parte do futuro da hotelaria, eu decidi que eu vou fazer parte do futuro do turismo, e as empresas precisam de pessoas assim, as empresas e nós precisamos de leveza. Pé no chão, mas leveza. Muito bom, Gabriela. Agradecer mais uma vez a sua participação aí. Convidar o pessoal a QR Code. Aqui no canto da tela superior. O QR Code leva direto para o nosso grupo de network no Telegram. Então, daqui a pouco a gente vai ter um intervalozinho, vai rolar um network, um cafezinho virtual, como a gente está brincando aqui. Então, a galera quiser também aprofundar um pouquinho mais dos assuntos por lá e tudo mais, a gente também vai ter esse network por lá. E agora, como você já bem adiantou aí, Gabriela, agradecer a sua participação mais uma vez. A gente vai convidar também a Carol aqui para continuar esse papo sobre as tendências.